Alô, amigos queridos, estamos retornando ao estudo do Evangelho, que vai se aproximando dos seus capítulos finais. São 28. Hoje nós vamos tratar do capítulo 24. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Bom, todo esse capítulo fala de um processo de comunicação. Para quem eu estou comunicando, o que eu estou comunicando, qual o grau de maturidade de quem me ouve, qual é o grau de compreensão de cada um individualmente, de um grupo de pessoas. É muito interessante isso. Jesus, esse espírito extraordinário, superior, o maior espírito que já esteve entre nós, tinha todas as virtudes, todas as qualidades, entre elas a sabedoria do seu processo de comunicação. Aliás, não se fala muito sobre isso, as pessoas também não ponderam, não questionam, mas eu faço uma pergunta para você que me ouve, depois qualquer coisa você me manda uma mensagem. Quando Jesus subia lá num determinado local, sentava no barco na beira do lago e juntava uma multidão, 300, 500, 1.000, 2.000, 5.000 pessoas. Como é que ele era ouvido? Você já pensou? Será que ele ficava gritando até ficar rouco? Carro de som não tinha, né? Agora a gente tem microfone, alto-falante, né? E a gente consegue fazer uma comunicação e transmitir isso num evento com 1 milhão, 2 milhões de pessoas, todo mundo escuta. Mas como é que era isso? Você já parou para pensar? Será que Jesus ia ficar lá se esgoelando, gritando, falando? Aí a pessoa não entendi bem. A mensagem já era complexa, ele ainda ia gritar. Será que era assim? E aí eu me lembro da história do grande espírito Eurípides Barçanufo, em Sacramento, Minas Gerais, lá no início do século XX, 1900 e pouco, quando ele é, deixa de ser católico e se convertendo ao espiritismo. E ele tinha lá uma escola, né, que depois foi chamada de Escola Allan Kardec, a primeira escola espírita do Brasil, infelizmente uma das poucas. Né? Os espíritas não têm apetite para ensinar. Né? Temos escolas católicas, protestantes, escolas voltadas aos metodistas, presbiterianos, judeus, etc. Tal. Escolas espíritas, pouquinhas. Os espíritas têm pouco apetite, né? Ó, vamos criar uma escola com fundamento no espiritismo e passar para a criança desde o início fundamentos básicos. Você é um espírito, você encarnou para se transformar em alguém melhor. Você não nasceu para ser rico ou pobre, advogado, juiz, prefeito, gari, engenheiro, médico. Não, você nasceu para se tornar melhor, independentemente da profissão ou do trabalho que você venha a exercer no futuro. Mas, voltando ao nosso tema, como é que Jesus falava aquilo? Como é que ele falava e se fazia ouvir? E aí a gente pode ter um paralelo ou uma percepção a partir da história de Eurípides Barçanufo. Eurípides foi orientado pela espiritualidade, até por Maria de Nazaré, para que diariamente, né, que colocasse o nome da escola de Allan Kardec e que fizesse estudos de uma série de matérias não convencionais, astronomia, etc. e tal. Quando os pais retiraram os filhos da escola, porque imagina, no interior de Minas Gerais, lá no início do século XX, ele diz que não é mais católico, é espírito. Foi uma rejeição geral, mas ele enfrentou.
ele enfrentou, né? Sem medo. Claro que ele foi, naquele primeiro momento, prejudicado, mas ele seguiu no projeto dele, dentro da convicção íntima dele, relacionada à doutrina espírita. E ele fazia um culto na escola. E o curioso, sabia você, que quando ele começava a orar de manhã, a voz dele era ouvida praticamente em todas as residências de Sacramento. O que significa isso? A espiritualidade, usando de recursos especiais, mediúnicos, tecnológicos, propagava, disseminava a voz dele que alcançava a cidade toda. Aí as pessoas diziam: "Ih, o professor começou a orar". Provavelmente também era assim que Jesus se fazia ouvir, né? Já que não é para pôr a candeia debaixo do alqueire, a informação, fazer ela chegar, a espiritualidade devia montar o ambiente. Dizem, inclusive, que cada um escutava no seu idioma. Tradução simultânea, feita pela espiritualidade. Bom, Jesus. Muito bem. Então, capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, não ponhais a candeia debaixo do alqueire. E logo no item 1, ninguém acende uma candeia para pô-lo debaixo do alqueire, do cesto, do balde, do vaso. Ou seja, você não vai botar uma luz e tapá-la, né? Põe-na, ao contrário, sobre um candelabro, sobre um candeeiro, a fim de que ilumine a todos que estão na casa. Muito bem. Estamos falando de luz. E aqui a gente precisa dizer de imediato o seguinte: Jesus é a luz do mundo, deste planeta e talvez de vários outros. Não é? Jesus, a luz do mundo. Nós estamos falando de luz, trazer compreensão, trazer informação, esclarecimento. E aí, todo esse capítulo fala das parábolas. Por que falar por parábolas? Para quem falar por parábolas? Né? Esse foi o primeiro item, né? Ninguém acende uma candeia. Segundo, ninguém há que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a ponha debaixo da cama, põe-na no candelabro, a fim de que os que entrem vejam a luz, a informação, o Evangelho, a luz do Evangelho, a boa nova. Pois nada há secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. Bom, vamos lá. Qual era a revelação? O reino de Deus. E até hoje, as multidões buscam o reino de Deus nos templos de pedra. Seja uma igreja católica, seja uma igreja protestante, seja uma sinagoga, seja uma casa espírita. E Jesus, quando lemos os evangelhos, em algum momento ele falava para um grupo, para as pessoas, o povo, mas em outros momentos ele falava para os discípulos, os iniciados. E ele revela que o reino de Deus é interno, é íntimo. Só se chega ao reino de Deus com meditação, com oração, com humildade, amor, perdão, caridade. E outra coisa, de acordo com o que está escrito nos evangelhos, o reino de Deus não é para ser alcançado depois do desencarne, depois do fenômeno da morte, é para ser alcançado aqui. Nós somos testados aqui a respeito dos nossos vícios ou virtudes, das nossas paixões ou ausência delas, paixões às vezes boas, às vezes equivocadas. Então,
o teste se faz no mundo físico material. É aqui que a gente obtém ingresso para o reino de Deus, que não é desencarnar. O reino de Deus é alcançar uma frequência vibratória, um equilíbrio, uma paz íntima, que independentemente do plano, da dimensão, do local, do momento que estejamos, estamos com o reino de Deus aqui dentro. Então, as pessoas buscam nos templos, buscam fora o que só pode ser encontrado dentro. Ou seja, apesar de ser uma conquista íntima, moral, espiritual e individual, ela precisa ser realizada aqui. Essa história de ir para o céu, não. A gente precisa estar no céu aqui para estar no céu quando desencarna. Ninguém que está mal aqui vai para o céu lá depois. E as pessoas se acostumaram a uma ideia absolutamente louca sobre isso, né? Quando ele diz aqui que não há nada de secreto que não haja de ser descoberto, ele está dizendo o seguinte, que nem tudo foi dito, mas que tudo um dia será conhecido. Então, nem tudo foi dito. Por quê? A humanidade não tinha equilíbrio, conhecimento, inteligência, maturidade, tecnologia para entender. Então, dava-se a informação compatível com a necessidade daquela época. Depois nós vamos ver um pouco sobre isso aqui também em Kardec. Então, o ensino deve sempre ser transmitido de acordo com a capacidade do público, da audiência. E é isso que muitos comunicadores esquecem. Querem falar difícil, querem falar de coisas complexas. Podem fazê-lo, mas falem de forma simples. Apresentem o assunto de forma a poder ser alcançado por qualquer um. A inteligência, a beleza dos grandes oradores não é falar difícil, é falar coisas muito complexas com uma forma muito fácil e agradável para que qualquer pessoa, independentemente do seu grau de cultura, instrução, possa alcançar e receber. Obviamente, aqueles que têm maior capacidade vão absorver mais. Então, Candeia, por que Jesus fala por parábolas? E aí, essa é a pergunta que os apóstolos fazem a Jesus. E a resposta deles, né, dele a eles é o seguinte, vocês estão comigo e às vezes nem vocês entendem o que eu digo. Então, para eles, para o grau de maturidade deles, eu preciso contar uma história para que isso se registre e reverbere e o tempo faça o seu trabalho. Então, as parábolas, as historinhas eram, né, principalmente numa época em que não havia imprensa, tudo era difícil, então vamos deixar pelo meio oral da forma mais simples para que ela se perpetue. E chegou a nós. Ninguém pode duvidar da pedagogia de Jesus. A pedagogia de Jesus era a pedagogia do amor. E esse amor se traduzia em simplicidade, em humildade. Então ele falava para que aquele mais simplório, aquele menos capacitado, pudesse ser tocado. E muitos foram. Por isso ele dizia, eu não falo para os doutores, não, eu falo para os simples. O inteligente acha que já sabe tudo. Kardec diz que todo o ensinamento deve ser proporcionado à inteligência daquele a quem se queira instruir. É exatamente o que eu acabei de dizer. Né? Então, esse capítulo ele fala da informação, da transmissão do Evangelho, né? E das situações em que às vezes ele estava só com os apóstolos, que muitas vezes não é percebida aqui, e às vezes com grupos grandes, multidões.
Depois Kardec chama a atenção, né, a respeito dessa questão da informação, assim. É então que não se deve pôr a candeia debaixo do balde, do vaso, né? Visto que sem a luz da razão desfalece a fé. Quer dizer, quando alguém apresenta para nós alguma informação que carece de compreensão, na crise em geral, junto com a falta de compreensão, a fé também vai embora. Pergunta-se, diz Kardec, que proveito podia o povo tirar dessa multidão de parábolas cujo sentido se lhe conservava impenetrável? E aí ele mesmo responde, é de notar-se que Jesus somente se exprimiu por parábolas sobre as partes, de certo modo, abstratas da sua doutrina. Mas, tendo feito da caridade para com o próximo e da humildade condições básicas da salvação, tudo o que disse a esse respeito é inteiramente claro, explícito e sem ambiguidade alguma. Aí Kardec vem e diz assim, ó, no item 7 deste capítulo, o Espiritismo hoje projeta luz sobre uma imensidade de pontos obscuros. Não a lança, porém, inconsideradamente, com admirável prudência, se conduzem os espíritos ao darem suas instruções. Só gradual e sucessivamente consideraram as diversas partes já conhecidas da doutrina. Pessoal, atenção, palavras de Allan Kardec. Deixando as outras partes, as mais complexas, aqui a humanidade, em 1857, 60, até Kardec desencarnar em 1869, não estava preparada a humanidade. Deixando as outras partes para serem reveladas à medida que se for tornando oportuno fazê-las sair da obscuridade. Então, Allan Kardec está dizendo que o cristianismo dosou sempre com Jesus, com os apóstolos, com os espíritos que trabalharam na organização da doutrina espírita, dando à humanidade de acordo com aquela capacidade daquele momento da humanidade absorver. E que muito, diz Allan Kardec, está reservado para o futuro. Quando hoje se fazem certas descobertas, e Kardec indica uma série de áreas para estudo e pesquisa, aí vem um sujeito e diz, isso não é espiritismo. Kardec não falou isso. Ele não falou porque não podia, porque não devia, porque não era o momento, porque a espiritualidade julgou que não. O fato de hoje se abordar não quer dizer que não é espiritismo, quer dizer que deve ser analisado, pesquisado, estudado, verificado, dentro dos mesmos critérios que o Kardec utilizava para validar alguma coisa, ao invés de simplesmente, de pronto, a priori, rechaçar e dizer isso não é espiritismo. E é isso que a preguiça, a vaidade, o orgulho, a arrogância, a prepotência de muitos fazem hoje nos dias atuais. O codificador está dizendo que tem muito mais. Quando vem o mais, sempre aparece uma alma disposta a estragar a evolução da doutrina. Eles dizem assim, ó, eles, os espíritos, dão a cada item 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, não são palavras minhas. Eles dão a cada ideia tempo para amadurecer e propagar-se antes que apresentem outra e, aos acontecimentos, o de preparar a aceitação dessa outra. Tem faltado esse preparo e a aceitação. Depois, né, tem no item 8, 9, 10,
Kardec apresenta aquela célebre frase de Jesus que recomendou aos primeiros do seu grupo, tanto os 12 apóstolos como depois os 72, que não fossem, né? Não ides, não vades ter com os gentios. Né? Então, ele enviou 12 e disse, né, que eles fossem em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel. O que é uma ovelha perdida da casa de Israel? É que eles falassem para aqueles que estivessem insatisfeitas com o status quo que o judaísmo apresentava, o farisaísmo impunha. Ele diz assim, não precisa procurar longe, procura aqui no nosso ambiente quem estiver insatisfeito e apresenta uma alternativa. Essa que eu estou oferecendo, o Evangelho. Né? Depois, muito tempo depois, Saulo, né, foi, digamos, recrutado por Jesus às portas de Damasco, e aí iniciou o trabalho junto aos gentios, e depois os apóstolos acabaram saindo para o mundo, né, e estiveram por muitas partes do planeta, daquela civilização da época. Estiveram por muitos locais, disseminando o evangelho. Mas naquele primeiro momento, né, é isso. Agora, aqui diz assim o seguinte, Jesus, ele diz assim, ide antes em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel, e nos lugares onde fordes, pregai dizendo que o reino dos céus está próximo. O que é o reino dos céus está próximo? Ele não estava falando nem de uma questão de tempo, daqui a pouco, nem uma questão de momento depois da morte, da desencarnação. Não, ele não estava falando disso. O reino de Deus está próximo porque está dentro de cada um. Foi isso que ele orientou que eles fossem explicar. E até hoje isso não foi compreendido. Né? E aí vem Allan Kardec no item 10 dessa mesma passagem e diz assim, essas palavras podem também aplicar-se aos adeptos e aos disseminadores do espiritismo. Né? Os incrédulos sistemáticos, os zombadores obstinados, os adversários interessados, são para eles o que eram os gentios para os apóstolos. Então, ele faz uma série de recomendações de como nós deveríamos tratar o tema espírita, muito mais através da nossa postura, porque tem pessoas que simplesmente elas sabem a verdade, mas não convém, porque isso implicaria mudar hábitos, maus hábitos, vícios, mexeria com a sua condição moral. A pessoa não está disposta. Ela não está disposta. E aí ele diz assim, porque a este povo não interessa a cura, ou seja, a libertação, das coisas materiais do mundo, às quais estão apegados em profundidade. É isso. Vem para essa igreja que você vai se salvar, você vai ter tudo. A seguir, no capítulo, não são os que gozam de saúde que precisam de médico. E aí Jesus, claro que a gente via Jesus entre os pobres, entre os famintos, entre os perseguidos, entre as prostitutas, entre os cobradores de impostos. Por quê? Porque aquele que mais doente está é o mais necessitado. E aí tem a passagem, né? Estando Jesus à mesa em casa desse homem, quem era o homem? Era o Mateus, que era o cobrador de impostos. E aí ele reuniu os outros cobradores de impostos, Jesus, né? Muito bem, vamos abordá-los. Você sabe, não sei se vocês sabem, mas naquela época, quando uma pessoa como Jesus comparecia à casa de uma pessoa, elas estavam honrando aquela pessoa, aquele grupo, aquela casa. Enquanto todos os judeus condenavam os cobradores de impostos, publicanos, etc. e tal,
Jesus, ao invés de rejeitá-los, ele os abraçava. Então ele vai à casa e, digamos, faz a refeição junto com eles, dando respeito a eles, porque quando a gente quer respeito, a gente precisa aprender a respeitar. Então a passagem diz que eles estavam, né, que o mestre. Aí os fariseus vêm e perguntam para os discípulos: mas o vosso mestre come com publicanos e pessoas de má vida, pecadores, transviados, fora do caminho certo. Qual era o caminho certo? O caminho certo era do judaísmo, do farisaísmo. Esse era o caminho certo. E Jesus fazia exatamente o inverso. Né? E foi assim que ele foi tocando os corações, né? Conquistou Mateus, depois conquistou Zaqueu, que era um grande cobrador de impostos. Tem pessoas que dizem que Zaqueu reencarnou no Brasil como o nosso querido Dr. Bezerra de Menezes. Se naquela época ele era ávido por matéria, mas ele se mostrou justo desde a chegada de Jesus na casa dele, aqui ele foi o pai dos pobres, o médico dos pobres. Ele só doou. Tudo que ele recolheu, ele devolveu com fartura, em abundância. Então, esse capítulo, ele fala, né, de que muitas vezes a gente exclui pessoas, quando na verdade essas são as que mais precisam da nossa atenção, do nosso cuidado, das nossas preces, da nossa boa vontade, da nossa paciência. E Kardec também fala a respeito sobre os que precisam de médico, também ele fala a respeito dos médios, dos bons e dos maus médiuns. Porque a mediunidade, como qualquer outra capacidade, vem indistintamente para bons e para maus. Né? E cada um vai usá-la de acordo com o seu próprio livre-arbítrio. Né? Então, todo esse processo de comunicação funciona dessa forma. Ele alerta, né? Ele diz assim, ó, tem uma passagem muito boa aqui, ó, no final do item 12, vale a pena vocês lerem o último parágrafo, que diz assim: a mediunidade, que é um processo de comunicação, não é? Todo esse capítulo fala de comunicação. A mediunidade não implica necessariamente relações habituais com os espíritos superiores. É apenas uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos útil aos espíritos em geral. O bom médium, pois, não é aquele que comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos bons espíritos e somente deles tem assistência. Unicamente nesse sentido é que a excelência das qualidades morais se torna onipotente sobre a mediunidade. Olha que coisa importante. Então, a moralidade, em geral, ajuda ao médium a ter um outro padrão, um outro tipo de convivência, um outro tipo de assistência espiritual. Depois, nos itens 13, 14, 15 e 16, Kardec intitulou Coragem da Fé. E aqui, né, como Jesus estava enviando as pessoas para a missão da divulgação, ele precisava fazer alertas, né? Porque os apóstolos, né, os emissários, eles iam se expor perante pessoas, poderiam apanhar, poderiam ser presos, e foram vários, poderiam ser até mortos. Então, ele deu informação, mas ele precisou sustentá-los na fé. Por isso, Kardec chama a atenção aqui da coragem da fé e diz, né? Aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Quer dizer, olha, vai, faz o teu trabalho e acredita em mim. Tá? E tinha muitas pessoas que, na hora que a situação apertava, diziam, não, eu renego, não foi bem isso que eu quis dizer. Então, essa foi uma mensagem muito clara
que Jesus deu aos seus emissários. E qual era a base disso tudo? Eles precisavam segui-lo. Né? Quem quiser vir atrás de mim, tome de sua cruz. E ele ainda não tinha sido crucificado. Mas isso era uma expressão comum lá, até porque as crucificações eram comuns. Né? A diferença entre Jesus e outros, geralmente o crucificado lá era um malfeitor, um ladrão, botava-se nele aquela trave, só aquela aqui, ele era levado até lá e a trave era fixada lá no alto, onde já tinha a parte básica lá fixada no chão. O indivíduo era alçado, içado e fixado lá. Qual era a forma de seguir Jesus que ele propõe? Seguir no amor, seguir na dedicação, seguir no serviço, na autocrítica, no autossacrifício, na humildade, na renúncia. Tudo isso é difícil, bastante difícil. E depois, para fechar o tema, o último item, 17, é carregar sua cruz. Quem quiser salvar a vida, perdê-la. Bom, aqui nós temos o assunto tratado por 2 ou 3 evangelistas. A gente percebe claramente nesta passagem aqui, no item 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que Lucas fala para a personalidade humana, o encarnado, eu, você, cada um que estava lá na hora. E apresenta as bem-aventuranças, dizendo, olha, quem faz assim é bem-aventurado. Né? Quando, aqui, no fundo, eles estavam reproduzindo parte do Sermão da Montanha, né? Falando das bem-aventuranças. E nessa passagem aqui, Lucas apresenta algumas das bem-aventuranças, 3 ou 4, e diz, olha, são bem-aventurados quem assim proceder. Entretanto, quem assim não proceder, aí ele mostra os efeitos contrários. Né? Quer dizer, você é bem-aventurado se você seguir neste caminho. Se você fizer o inverso, provavelmente você vai cair na outra situação, ou seja, uma condenação ou uma necessidade futura em outras encarnações, provavelmente, de passar por dificuldades. Então, os 2 últimos itens, 18 e 19, no 18 ele apresenta uma passagem que está em Marcos, em Lucas, em Mateus e João. Chamando para perto de si o povo, então ele está falando para uma multidão, está falando para você, para mim. O povo é qualquer um. E os discípulos também falou para o grupo dele, mas ele falou geral. Disse-lhe, se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto aquele que quisesse salvar a si mesmo... Bom, o que é salvar a si mesmo? É aceitar as provas. Sem reclamar, sem murmurar, sem lamentar, sem gritar, sem desistir. Por quê? Porque é a questão do espírito imortal ou da personalidade humana. A quem nós vamos alimentar? Todos conhecem aquela história, né, do índio americano, lá do chefe, que ele diz, olha, dentro de mim vivem 2 lobos, um bom e outro mau. Aí alguém falou, quem vence? Ele falou, aquele que eu alimentar. E no nosso caso, nós somos um espírito imortal, uma individualidade que precisa evoluir para Deus. Mas estamos na matéria e criamos uma personalidade temporária que passa aqui 20, 30, 50, 100 anos. Mas isso aqui é uma personalidade, isso aqui é uma individualidade, o espírito. A quem nós queremos servir? A quem nós queremos alimentar? E todo o evangelho, o processo de comunicação, explica que nós precisamos alimentar o espírito. E aí precisamos domar o ego, a personalidade. Essa é a mensagem desse capítulo. Deixo para vocês, se houver dúvidas, por favor, mandem as perguntas que eu terei prazer, dentro do meu alcance, de conversar. Muita paz.